Buenas, meus amigos, estamos de volta, novamente de Matilista e pronto para dividir mais um lote de informações com vocês. Falando nisso, como é que foi a experiência com o vídeo passado? Como é que estão os teus 5 passos rumo a ILP? Já tudo completamente em dia? Ou está faltando alguma coisa? Caso esteja faltando alguma coisa, neste que é o 11º vídeo da nossa série Sistemas de Produção Agrícola em Terras Baixas com foco em integração lavoura-pecuária, nós vamos dar continuidade aos assuntos que a gente abordou na semana passada e dar mais algumas dicas de algumas operações, para também lembrar que na maior parte dos casos nossos problemas são muito mais operacionais do que técnicos, e a gente continuar galgando a nossa meta, continuar avançando em direção ao nosso objetivo final, que é um sistema integrado, sistema de produção integrada com integração lavoura-pecuária. Então, o tema escolhido para o vídeo de hoje foi a época de semeadura e é justamente o que a gente vai passar a abordar a partir de agora, dando alguns relatos de casos, dividindo com vocês um pouco da nossa experiência dessa quase década que a gente vem atuando na área de consultoria. Aí, né? Essa é a 9ª safra que se encerra, que a gente vem trabalhando em cima desses preceitos, muito mais do que o embasamento teórico que a gente trouxe da faculdade, mas as experiências que a gente traz direto do campo, da vivência que a gente teve, com as várias realidades que a gente conviveu durante este período de quase uma década atuando, convivendo com a realidade da lavoura. Tá bem? Então, a partir de agora, como garantir a época de semeadura vai ser o assunto que a gente vai abordar com vocês. Antes da gente entrar nas dicas propriamente ditas, essa semana, quando eu estava organizando os assuntos que ia separar para fazer o roteiro do vídeo, quais os tópicos que eu ia separar para abordar com vocês, eu entrei em contato com o André Matos, que é o coordenador do IRGA na região, foi meu colega de faculdade, inclusive, para trocar uma ideia com o André, para pegar alguns dados dos levantamentos do IRGA de como é que tinha sido nessa última safra 18-19, safra que está encerrando agora, a questão da época de semeadura da cultura do arroz na Zona Sul, que é a área de atuação do Nath do André, onde ele é o coordenador da região. E foi uma safra que, de certa forma, teve uma certa tranquilidade de semeadura. Não foi uma safra das mais difíceis para semear. E vocês notem, até o André me mandou uma foto da tela do computador dele com o gráfico, justamente da evolução da época de semeadura, tá? com duas linhas no gráfico, uma em azul e uma em vermelho, sendo que a de azul é da Zona Sul, de uma maneira geral, de todos os municípios da Zona Sul, e a linha de vermelho, mais especificamente do município de Pelotas. Mas vamos pegar como referência a Zona Sul, de uma maneira geral, que é a área de atuação da empresa, e que é quando eu me refiro às dicas que eu deixo para vocês aqui, na maior parte dos casos é da experiência que eu adquiri atuando na Zona Sul, como um todo e até fora dela, na região do litoral norte, por exemplo, na região da Campanha, com algumas, e até no Uruguai, algumas experiências que a gente teve fora, mas o forte da experiência que eu adquiri foi na Zona Sul. Então, na maior parte das dicas que eu passo para vocês, essas trocas de experiências e de informações são embasadas na Zona Sul em si. Então, por isso, vamos focar nesta questão específica da Zona Sul. Mas voltando à questão da época de semeadura, que é o nosso tópico, para não fugir muito e nem me estender demais, como de costume, vocês notem que ali, no dia 31 de outubro, que a gente usou no vídeo passado, para considerar uma lavoura fora da época de semeadura, semeada em novembro. Tá? Então, uma lavoura de arroz semeada em novembro está fora da época de semeadura. Vocês notem aí, vou colocar inclusive a foto que o André me mandou da capa da tela do computador dele, para vocês verem o gráfico aí. Então, dia 31 de outubro, ainda faltava 17,3% das lavouras da Zona Sul serem semeadas. Tá? Essa, como eu disse, foi uma safra de certa forma tranquila para ser semeada, e
mas ainda assim é um número bastante expressivo, quase um quinto da lavoura, das lavouras da Zona Sul, né? Quase 20% das lavouras ainda não estavam semeadas dentro da época. Só que esta questão da época propriamente, o 31 de outubro já é tarde. Já é tarde para quem tem pretensões de um sistema integrado com arroz, soja e pecuária. Essa data do 31 de outubro já está tarde para quem quer plantar arroz e soja. A gente tem que antecipar ao máximo que der a lavoura de arroz e tentar fazer de tudo para que a gente consiga que o arroz fique ainda dentro da primeira quinzena de outubro, no máximo, até passando ali uns 5 dias, uma semana a partir do final da primeira quinzena, ou seja, até dia 20, 21, 22 de outubro, estourando a fita, para que a partir daí a gente já tenha condições de entrar semeando a soja, para que a soja também termine dentro da época e que a época da soja a gente considere dentro do mês de novembro e, se possível, até a primeira quinzena de novembro. E por que eu estou falando isso? Porque daí uma coisa é a época, outra coisa é a época ideal, é o filé da época, como a gente gosta de chamar. Então, vocês notem que se a gente for comparar a época sendo novembro, fora da época para o arroz, dia 31 de outubro faltava apenas 17,3% das lavouras a serem semeadas. Mas se a gente for trazer para o final da primeira quinzena, notem ali no dia 17 de outubro, apenas 34% haviam sido semeadas. Então, notem o quanto a gente ainda tem que avançar para que a gente atinja as nossas pretensões de conseguir deixar todo o arroz e toda a soja dentro da época ideal, o filé da época. Agora vamos começar a mudar um pouco o conceito para que a gente ajuste, lembrando do vídeo passado, que a gente ajuste o sistema, encaixe perfeitamente a época de semeadura das duas culturas, que a tendência que a gente nota muito, na maior parte dos casos, como as propriedades são arrozeiras na sua essência, e a gente notava bastante, nota até hoje, a turma, dos colaboradores, quando termina a semeadura do arroz, o pessoal dá uma respirada como se tivesse terminado a missão da safra. Findamos o arroz. Pessoal, ainda falta toda a soja. E depois de semear a soja, tem que botar água no arroz, tem que iniciar os manejos da soja. A safra está só no começo. Então, quanto antes a gente conseguir concluir a semeadura do arroz, para que a gente possa se dedicar para a soja, para que ela também termine cedo, e terminando a semeadura da soja cedo, há uma colisão, na maior parte dos casos, há uma colisão com a semeadura da soja, com o início da irrigação do arroz. Então, isso é uma coisa, são conflitos de operações e muito raramente se tem duas equipes dentro da propriedade para que não tenha que se optar por uma operação ou outra, ou fazer as duas meia boca. Como eu disse no vídeo passado, com falta de foco. Que daí a gente faz a história do pato, né? Nada anda, voa, mas não faz nada direito. Então divide a equipe para irrigar e para semear ao mesmo tempo e acaba que as duas operações andam na marcha lenta e nenhuma com alta eficiência. Então, reparem bem nesse gráfico, eu vou colocar ele no ar de novo, notem, se a gente quiser realmente trazer a época de semeadura, encaixar o sistema para antecipar as nossas semeaduras do arroz e da soja, para que a gente consiga encaixar a pecuária no sistema, para de fato termos um sistema de produção integrado, vocês notem ali o dia 17 de outubro, que é passando finalzinho, início da segunda quinzena, na verdade, final da primeira e início da segunda quinzena do mês de outubro, apenas 34% das lavouras de arroz estavam semeadas dentro da Zona Sul. Ou seja, é muito, muito, muito pouco. Nós temos muito o que avançar, muito o que melhorar nessa questão. E por isso que o tema de hoje é como garantir a época de semeadura, mas não tão somente a época de semeadura do que diz nos preceitos do próprio IRGA, se a gente for pegar o manejo dos preceitos do projeto 10 que eu botei no vídeo passado. Vai além do que isso, anteciparmos o que diz os preceitos do projeto 10 para que a gente consiga ir além de ter um potencial produtivo da lavoura de arroz, ter um potencial produtivo da lavoura de soja e termos um sistema de produção integrado
todo e completamente encaixado, com todas as peças girando em conjunto, sendo sequência da outra, e o bom funcionamento do sistema sendo uma consequência de tudo isso. A gente precisa de apenas duas coisas, apenas dois quesitos para que a gente consiga garantir a época de semeadura. Área pronta, cedo e muito bem drenada. Obviamente que isso não é tão simples de se conseguir, até porque se fosse todo mundo conseguiria, não seria este um problema para a gente estar abordando num vídeo exclusivamente falando disso. Mas então a gente vai fazer o seguinte, a partir de agora eu vou dividir o vídeo em dois tópicos, drenagem e alternativas de preparo, alternativas de manejo, já desde a lavoura até pré-colheita, inclusive, para que a gente tenha a garantia de área pronta. E a questão da drenagem, a gente vai focar mais exclusivamente na microdrenagem, visto que no vídeo passado, por aquela questão da reestruturação da propriedade, redimensionamento do sistema de drenagem, a gente bateu bastante na macrodrenagem, então não vou voltar a falar sobre isso. Caso tenhas perdido o vídeo, eu vou botar o link dele aqui no vídeo e na descrição do vídeo também. Então dá uma conferida aí, acho que seria interessante, inclusive, não tão somente por este assunto, mas assistir todo o vídeo para que este seja uma sequência, tá? Para que tenha a tua compreensão, a tua assimilação do assunto tenha mais sentido assistir o vídeo anterior primeiro. Então, os 5 passos rumo a ILP antes de assistir este vídeo de agora. Tá? Mas então, voltando, recuperando o raciocínio, a questão da microdrenagem. Tá? A gente vai focar bastante em microdrenagem de arroz, inicialmente, porque é a cultura que a gente inicia semeando, e como a gente semeia mais cedo, é a cultura que pega ainda um período mais difícil de conseguir drenar, porque está mais chovedor. A tendência é que final de agosto até meados de setembro a gente ainda tenha, inclusive até o final de setembro, tem as famosas cheias de Santa Bárbara, São Miguel. No final do mês, virada de setembro para outubro, sempre tem aqueles temporais, aquelas chuvas bastante volumosas. Então, esta questão da microdrenagem, contando que a macro já está resolvida, ela é bastante importante no arroz, porque é a primeira cultura que a gente vai semear e por ela estar num período antecipado que pega uma condição de umidade maior ainda. Tá? Então, a gente vai passar a dar algumas dicas de detalhes dessa questão da microdrenagem e uma questão fundamental. Esta é uma ferramenta fundamental. Muito antes de sistema de RTK, de fazer mapeamento com uso de drone, tem uma ferramenta que é obrigação, é obrigatório ter dentro de toda e qualquer granja que pretenda, que sonhe em semear dentro da época. É trator com roda de ferro. Por incrível que pareça, não são todas as propriedades que possuem trator com roda de ferro, valetadeira rotativa. Essas duas ferramentas são primordiais para que a gente consiga garantir a época de semeadura dentro dos preceitos que a gente vai recomendar a partir de agora, e a nova época de semeadura dentro do filé da época, como a gente definiu agora há pouco. Tá? Então a questão do roda de ferro ele é fundamental, e a gente vai passar algumas imagens agora do roda de ferro, e também tem uma alternativa ao uso da valetadeira rotativa, tá? Que às vezes, já várias vezes passei por isso, de dar uma chuva grande e o pessoal esperar ter piso para entrar com roda de ferro, principalmente com a rotativa, com a valetadeira, porque tá muito embarrado, se passar a valetadeira agora, o dreno vai assorear, vai fechar de novo, por causa que está muito molhado. Tem alternativa. Na verdade, tem alternativa para tudo. A grande questão não é como a gente vai fazer, é a gente atingir o objetivo. Na maior parte dos casos, é muito mais simples, é muito mais cômodo a gente dizer que não dá para fazer sem tentar fazer diferente. Então,
é um fato que, dependendo da condição de piso que tiver, se estiver muito empapado o solo, o uso da rotativa fica inviável, porque ela realmente fecha o dreno de novo. Mas tem alternativa. Dá uma olhada nessa imagem aí. Dá uma olhada se não tem como a gente usar o roda de ferro fazendo seu serviço e este tubo de concreto de pendurado de arrasto, pode ser um porrete, pode ser um moirão, pode ser um tronco, enfim, existe alternativa, está puxado por uma corrente amarrado no trator e vindo de arrasto e fazendo o serviço. Às vezes isso daí, obviamente, que é numa área sistematizada, essa imagem aí, mas ela pode nos servir, no caso de uma área não sistematizada, que a gente precisa fazer taipa, e a gente precisa melhorar a condição de drenagem para que a gente tenha piso para entaipar, por exemplo. E é para a gente ganhar tempo, não ficar esperando o tempo, a gente tem que... Eu costumo dizer, tem uma expressão que eu gosto de usar bastante, que a gente tem duas alternativas: esperar secar por conta, esperar que São Pedro nos mande sol e vento e seque por conta, ou a gente secar a ferro, que é essa maneira aí, tá? E eu gostaria de citar aqui o Gabriel Fernandes, que teve um dia que a gente estava conversando, e o Gabriel Fernandes, que não semeia arroz, não planta arroz, o Gabriel é pecuarista e sojicultor, e usa o roda de ferro, planta em área alta, área dobrada, área de coxilha, em pedras altas, e faz uso do roda de ferro. É um fã do trator com roda de ferro, e tem uma frase que o Gabriel falou um dia que, inclusive, usa ela em palestras. Segundo a opinião do Gabriel Fernandes, o roda de ferro é o diesel mais barato que existe, porque ele pode ser a diferença entre a gente trabalhar ou não em uma janela curta, seja de semeadura, seja para concluir algum preparo. Então, esta ferramenta é fundamental, ela é primordial, ela é peça indispensável dentro da propriedade para que a gente consiga adequar o nosso sistema para a nova época de semeadura, para o filé da época, como a gente definiu. Mas de nada adianta a gente se preocupar com a microdrenagem se a gente não tiver a área pronta. E a garantia de área pronta, ela tem um grande entrave. E, de novo, a gente tem duas alternativas, tem duas maneiras de garantir a área pronta cedo. A primeira delas é ter a liberação das áreas cedo para que a gente tenha bastante tempo para fazer essas áreas. O que nem sempre é uma realidade, muito pelo contrário. E a segunda alternativa é ter um parque de máquinas gigante, para que mesmo com pouco espaço de tempo disponível, a gente consiga fazer bastante área num estalar de dedos, digamos assim. Tanto uma coisa quanto a outra são bastante complicadas. É bem inviável economicamente essas duas situações, e são, na maior parte dos casos, os dois grandes problemas para esse tipo de situação. E eu não estou aqui para criticar e simplesmente apontar o dedo e dizer que vocês estão semeando atrasado e está tudo errado e tem que fazer mais cedo e se virem. Não, eu sei da realidade, sei que é bastante difícil, e é justamente por isso que a gente está se propondo a vir aqui dividir um pouco das nossas experiências e fazer esse tipo de vídeo, esse tipo de abordagem. Então, para este tipo de situação, para quem não tem a liberação das áreas cedo, para quem não tem bastante tempo para preparar, nem tão pouco um parque de máquinas gigante que mesmo com pouco tempo consiga fazer bastante área, assim num piscar de olhos, as alternativas que a gente vai recomendar a partir de agora são para que ainda assim a gente consiga antecipar a época de semeadura, melhorar a produtividade das lavouras, gastar menos e colher mais, e ainda assim favorecer o sistema, conseguir encaixar a pecuária no sistema e melhorar, inclusive, a relação, no caso de um arrendatário com um proprietário, a relação do contrato entre estas duas partes tende a ficar muito melhor e as atividades como um todo acabam se beneficiando. Então, uma favorece a outra e o sistema todo se beneficia. É a famosa negociação ganha-ganha. É lógico que tem as outras questões de preparo de verão, resteva de soja, que é só colher em Itaipá. Isso daí é lógico que existem essas outras possibilidades, mas isso é para quem já tem um pouco do sistema encaixado, que já está trabalhando com um pouco de integração com a pecuária,
e que eu não vou abordar aqui, que não é a nossa realidade do vídeo, não é para estas pessoas que esse vídeo está sendo direcionado. Tá? Então, primeiro passo, reduzir o máximo possível as repetições diárias. Então, entrar no sistema de rotação de cultura, um ano arroz, um ano soja, o famoso ping-pong. É óbvio que isso nem sempre é possível, porque na maior parte dos casos já depende de algum ajuste do sistema anterior que possibilite isso. Mas esse, sempre que possível, é um passo, uma atitude, uma ação, uma operação fácil de ser executada e que já dá um baita de um resultado imediato. Tá? Mas digamos que a gente não tem essa possibilidade, então vamos ter que justamente iniciar a adequação do sistema para que a gente tenha condições de propor para o pecuarista, para o proprietário, uma adequação nos planos de lavoura para a renovação do contrato de arrendamento, enfim, essas questões que a gente consiga remodelar o sistema de produção. Então, o vídeo, a partir de agora, vou dar algumas sugestões, elencar, na verdade, não é sugestões, algumas possibilidades de coisas que a gente já fez, para quem tinha que semear arroz sobre arroz, soja sobre soja, ou quando o plano gira dentro da propriedade e a lavoura vai para cima de uma área de campo que está há muitos anos parada, às vezes quase uma década sem ser lavoura, e vai para cima de uma área dessa. Tá? Então, sem maiores detalhes, eu vou abordar, até porque o vídeo já está ficando muito longo e eu quero, a partir de agora, fazer vídeos mais curtos, já vou deixar, inclusive, o tema aberto para o próximo vídeo, que daí sim, no próximo vídeo a gente entra com detalhes nessas alternativas de preparo, que a partir de agora eu vou descrevê-las, ok? Então vamos lá. A questão, a gente tem que primeiro perder o medo de simplificar os tipos de preparo. Existe a possibilidade, numa área, por exemplo, vamos pegar essa questão quando gira o plano dentro da propriedade e a lavoura vai para uma área de campo que está há quase uma década parada. Tem possibilidades da gente simplificar e muito o preparo. Há possibilidades, já fiz inclusive, em áreas que representaram mais de 10% da área total do arroz do produtor em questão, da gente simplesmente dessecar a área. O plano estava há 8 anos sem ser lavoura, havia sido lavoura de arroz anteriormente, não havia sido nem desmanchadas as taipas e estava com pecuária em cima desde então. Qual foi a operação que a gente fez? Tão somente dessecamos a área, recapamos as taipas e semeamos assim, dentro da época de semeadura, dentro da primeira quinzena de outubro. Esta é uma alternativa. Outra alternativa é fazer uma dessecação, lembrando, pegando a área de campo parado há anos, fazer uma dessecação e passar plana, direto, só plana. Às vezes uma única passada de plana é possível, é suficiente. Há casos de necessitar de 2 passadas de plana, depois nivela e entaipa. Então, esse tipo de situação da gente economizar as operações de preparo nos dão um baita de um ganho de tempo, economia de hora extra, economia de diesel, economia de capital, e nos garantem o principal, que é a época de semeadura dentro da primeira quinzena de outubro, ainda dentro da primeira quinzena de outubro, e depois o comparativo destas lavouras, deste preparo mais bagual, digamos assim, deve ser feito não com uma lavoura do lado, semeada na mesma época que foi feito um preparo convencional, ou um preparo com maior qualidade, com um pouco mais de operações, com um pouco mais de cuidados. Porque daí fica meio injusto o comparativo. O comparativo dela tem que ser feito com uma lavoura que vai ser semeada fora da época. Então faz um comparativo desses. E depois compara os números de produtividade, os números de custos, quanto é que custou a lavoura, quanto é que ela produziu e qual foi a rentabilidade de uma lavoura preparada tão somente com uma dessecação, recap de taipas, semeado dentro da primeira quinzena de outubro, com uma outra que levou 3 cortes de grade, 2 planas, nivelação, taipa, semeada lá em novembro. E daí faz a tua própria comparação, vê quanto que elas custaram, quanto que elas produziram e quanto que elas deixaram de margem, quanto que elas deixaram de lucro para ti. Tá bem? Então essa é uma das possibilidades. E no caso para quem vai plantar arroz sobre arroz, tem a questão da gente não mexer na resteva, plantar direto na resteva, tá? Esses detalhes a gente vai passar no próximo vídeo, mas é bem possível de fazer, obviamente que requer algumas
alguns cuidados já desde antes da colheita, mas é bem possível de se fazer, dá para fazer escolhendo a área, dá para fazer todos os anos. Também a gente ganha tempo, já que tem que repetir a área, a gente não mexe, ganha tempo, garante a época, mesmo a linha de raciocínio que eu acabei de fazer, economiza tempo, diesel, hora extra, enfim, capital, garante época, produz mais do que a lavoura do tarde, sem sombra de dúvidas. Tá? E no caso das restevas de soja sobre soja, na maior parte dos casos o pessoal faz uma semeadura direta, só que daí tem que ter um cuidado, porque essa semeadura direta em área baixa, volume de palha é uma questão que tem que ser bastante cuidado e às vezes tem pouco volume de palha e muito pisoteio, também tem que ter bastante cuidado, mas esses são os tópicos que a gente vai abordar a partir do vídeo que vem, já antecipando para vocês o tema do vídeo, então vai ser alternativas de preparo para garantir a época de semeadura, complementando este vídeo de agora.